E o tema vem justamente ser parecido com uma propaganda de televisão, mas é uma realidade muito grande. Para quem me tem através do WhatsApp, eu mandei as duas mensagens. E por causa do evento hoje à noite, o pastor Elber, então, nesta manhã vai estar de folga. E eu vou ser o mensageiro tanto da manhã quanto da noite. A mensagem desta manhã tem por tema: pequenos pecados, grandes prejuízos. Pequenos pecados, grandes prejuízos. E eu quero que você preste atenção, porque grande prejuízo nós tomamos por causa de pequenas coisas. Porque quando as coisas são grandes, os pecados são grandes, a gente logo nota. Ah, foi por causa disso. Ah, foi por causa daquilo. Mas quando a coisa é pequenininha, é algo parece que é simples, a gente não valoriza muito e na verdade aí nós cometemos um erro muito grande. E é porque as grandes árvores que existe hoje, um dia ela foi somente uma sementinha. Um dia uma mangueira aí de 20 metros de altura, ela foi somente um carocinho, uma sementinha. E hoje ela tomou uma proporção que não se arranca mais com a mão. E se for arrancar vai fazer um estrago na terra, vai ter problema com a área, a polícia ambiental. Então preste atenção que pequenas coisas podem trazer grandes prejuízos. Tema: pequenos pecados, grandes prejuízos. E eu vou falar sobre um homem chamado Josué. Josué foi um homem que sucedeu, ele veio depois de Moisés. Moisés ficou velho, estava caminhando para a terra prometida, que ele tinha tirado o povo do Egito, da escravidão lá de 400 e tantos anos, 400 anos de escravidão, mas ele já estava há 420, 430 anos lá. E ele foi tirado, esse povo foi tirado através da vida dele. Deus usou a vida de Moisés para tirar esse povo de lá. E eles foram caminhando, usou Moisés, e depois veio o sucessor, um homem mais jovem, que Deus passou a utilizar também. Entrou depois do Rio Jordão, os muros de Jericó, era Josué que já estava na direção do povo, sendo direcionado por Deus, mas Josué que falava ao povo o que eles precisavam ou não fazer. Então todo o povo era dirigido pela boca de um homem, e eles eram submissos a esse homem, e por causa da submissão que eles tinham a esse homem, porque esse homem era um homem dirigido por Deus, os muros de Jericó caíram. Deus falou àquele povo que eles poderiam tomar da cidade de Jericó tudo que era metais de valor. Agora, o que não fosse metais de valor, ouro, prata, cobre, eles poderiam pegar. Mas o que não fosse metais, o que não fosse esse metal de valor, deveria ser queimado. Então todo o povo, com exceção de Raabe, a prostituta, e a sua família, aqueles que estavam com ela na casa, tudo que tinha, homens, mulheres, velhos, crianças, bebezinhos, animais, tudo foi morto e foi queimado por Josué e seu povo por causa de um direcionamento de Deus. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos começar uma leitura aonde vai nos dar base, onde vai nos dar sustentação, aonde nós vamos estar aqui tendo a palavra de Deus como base de tudo aquilo que nós vamos falar. Quando eu digo como base, é como construir. Não adianta eu fazer uma alicerce para uma casa e depois fazer a construção fora desse alicerce. Se o alicerce é feito para sustentar a casa, então eu tenho que construir a casa sobre esse alicerce, porque esse alicerce vai manter a minha casa de pé, ele que vai garantir a solidez. Pode passar um ônibus, um caminhão na rua, que vai tremer a casa, mas o alicerce vai manter a minha casa de pé. Então não adianta eu fazer uma alicerce e construir a casa do lado. Então a palavra de Deus é alicerce, e nós vamos falar sobre a palavra de Deus e vamos aplicar a palavra de Deus na nossa mensagem. Josué 6, versículo 24. Aqui fala exatamente
o que Josué e o seu povo poderia tirar, ou que poderia ser levado de Jericó depois que os muros caíssem. Lembrando que Josué ele rodeou ali a cidade com o seu povo por 7 dias. Nos 6 primeiros dias ele deu uma volta, e no 7º dia ele deu 7 voltas. Depois gritaram, tocaram a trombeta e o muro caiu. Eles não precisaram nem encostar no muro. Depois que o muro caiu, eles entraram para dentro da cidade. Olha o versículo 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Olhando, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos utilizar mais uma vez. Olhando para essa passagem, Deus então dá uma orientação a Josué daquilo que poderia ser tirado daquela cidade. Se Josué então tirasse qualquer coisa que não fosse isso que estava aqui, ele estava em desobediência a Deus, e essa desobediência a Deus ia ter um preço. Então Josué orientou o seu povo o que deveria ser feito, porque Deus falava somente através de Josué. Não tinha uma Bíblia como você tem, que leva para sua casa, você pode ler qualquer horário, você põe aí no seu celular e você pode ler em qualquer lugar. Não tinha isso. Então todas as vezes que alguém queria saber alguma coisa de Deus, tinha que ir até Josué. E aí Josué então passou essa informação ao povo, e o povo ficou bem orientado. Mas como em toda multidão, em todo povo, existe alguém que quer ser mais esperto, em todo lugar tem sempre um espertinho. E nós entendendo, olhando para a Bíblia, a gente entende que a terra pode até ser lugar de esperto. A terra pode até ser lugar de esperto, mas no céu será somente dos escolhidos. Então não adianta que no céu não vai ter espertinho. No céu não vai ter mais alguém que seja mais ligeiro, que seja mais ali. Não, no céu vai ter somente aqueles que serão escolhidos. E não é escolhido pelo pastor, não é escolhido pelo obreiro, não é escolhido porque eu quero ser escolhido. Será escolhido por Deus. Então quem eu tenho que agradar? Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus para ter a conquista das promessas que Deus tem para a minha vida. Pois bem, então Josué orientou o seu povo e continuou a caminhada. Venceram ali Jericó, fizeram tudo que tinham que fazer Jericó e continuaram a sua caminhada, porque eles estavam indo em direção a uma terra prometida que manava leite e mel. Uma terra rica, uma terra abençoada, porque quem fez a promessa que manaria leite e mel não foi o homem, foi o próprio Deus. E Deus não é homem para que minta ou engane, ele faz de fato cumprir aquilo que ele prometeu. E eles caminharam e chegaram, e cada lugar que eles chegavam, eles encontravam uma cidade, encontravam um povo, eles entravam em guerra, vencia e matava aquele povo, pegava todas as riquezas desse povo e continuava caminhando. Então o exército que Josué agora estava à frente era um exército poderoso, era um exército onde eles não tinham encontrado obstáculo, não tinham encontrado situações que o ameaçariam com derrota. E eles estavam confiantes, e chegaram perto de uma cidade chamada Ai, de uma região, de um povoado chamado Ai. E este lugar tinha ali um número pequeno de pessoas. E como eu e você devemos aprender com Josué, Josué antes de atacar uma cidade, ele mandava espias. Ele mandava pessoas lá para espiar, para analisar, para saber como que estava a situação, para que ele pudesse se planejar, como que ele iria agir para vencer aquela cidade. Ei, nós começamos a aprender alguma coisa com Deus aqui. Tudo que nós formos fazer, nós não podemos sair afoitamente, fazendo por fazer. Nós devemos pensar antes para não ser surpreendido. Analisar, planejar. Então eu declaro que sobre a tua vida, tudo será planejado, porque Deus sempre terá uma vitória a cada manhã para você, em nome de Jesus. Então Josué, ele mandou o povo lá para espiar a cidade, para ver como que era a cidade, para saber como que seria a estratégia de guerra para ele vencer aquele povo. Quando os homens daquela que foram espiar aquela cidade chegou de volta e falou assim: Josué, o povo lá não são um povo numeroso,
é um povo de pequena quantidade, não vamos mandar todo o exército lá, vamos mandar uns 2, 3 mil homens só, como se 2, 3 mil homens fosse pouca coisa, não é? Mas era o exército, era um pequeno exército analisado aos olhos de Josué, porque ele era poderoso em números de homens que estavam do lado dele para guerrear. Então foi mandado 3 mil homens para lá. E o que aconteceu? Capítulo 7, versículo 3 em diante, vamos ler. Chegou o tempo de vencer uma pequena cidade chamada Ai. Capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigues, quer dizer, não canse ali todo o seu povo, porque poucos são. Olha o análise. Olha o análise da cidade. Era uma cidade então de pouca população. Não precisava mandar todos os soldados, porque os soldados iriam só cansar, porque seria praticamente uma guerra fácil de se vencer. Versículo 5. E os homens de Ai, olha a consequência agora no versículo 5. Eles chegaram para a guerra, mas na hora da batalha, os homens de Ai feriram deles, do povo de Josué, uns 36 homens. E os perseguiram. Olha o exército de Josué sendo perseguido, fugindo agora, desde a porta até Sebarim. E os feriram da descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Esse povo que foi para guerrear contra Ai, chegaram ali e encontraram um povo, de certa maneira, mais forte do que eles. E aí alguém pergunta, mas ele não era o exército de Josué? Não foi feita uma análise, não foi feito um planejamento para ir lá e lutar contra essa pequena cidade, esse pequeno povoado? Foi. Não foi estrategicamente planejado? Foi. Mas por que então este povo, pequeno povo, perseguiu, seguiu e matou 36 homens? Sendo que era uma guerra de pequena monta, de pequeno número de pessoas. O versículo 11: Israel pecou, Deus está dizendo aqui, e transgrediram a minha aliança. Eles tinham ordenado, não tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Deus está falando assim: olha, tem alguma pessoa no seu grupo, tem alguma pessoa lá na sua família, tem uma pessoa lá na sua casa, lá na sua aldeia, que ele pegou lá em Jericó algo que não era para ser pegado, não era para ser pego, e foi pego, e por causa disso, uma pequena luta se tornou em uma grande derrota. Houve lá atrás uma desobediência, houve lá atrás algo que Deus não aprovou, e no momento de uma luta desse exército, não somente aquele que tinha roubado, aquele que tinha cometido alguma coisa errada, mas todo que estavam com eles começou a ter derrota. Ei, quero te dizer algo aqui, que algo às vezes insignificante dentro da sua casa, mas que foi consagrado a outra coisa e não a Deus, pode trazer derrotas diante de pequenas vitórias. Pequenas coisas, algo que você tem certeza que vai conseguir, de repente vai lá e dá errado. Aí você pergunta: ei, por que isso está dando errado? Porque de repente dentro de nossa casa, no meio da nossa família, pode ter algo lá que não agrada a Deus, e por causa disso Deus não permite que tenha derrota, que tenha vitória e sim a derrota, para que nós pudéssemos nos consertar, olhar, parar e analisar: o que eu estou fazendo? O que está acontecendo de errado? Mas eu digo nesta manhã aqui, em nome de Jesus, Deus estará dando sabedoria, e tudo ficará descoberto, e você vai poder mudar. Se tiver alguma coisa de errado, Deus vai te dar sabedoria e você vai jogar fora, mas a bênção não vai sair da tua casa, a bênção não vai sair da tua família, em nome de Jesus. O versículo 11 diz que Deus falou que eles tinham pecado, eles tinham transgredido a aliança que Deus tinha feito com esse povo. O versículo 20 agora, do capítulo 7. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel.
e fiz assim e assim. Versículo 21, Acã falando: quando vi entre os despojos, quando ele viu lá na guerra, quando ele viu lá no chão, quando ele viu algo que não tinha mais dono porque estava morto, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, no meio da minha casa, e a minha prata e a prata por baixo dela. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, à casa de Acã, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por baixo. Versículo, vamos parar aqui, vamos só dar uma explanada. Vocês perceberam que Acã, quando foi questionado, ou quando o povo foi questionado de algo errado, Acã já sabia que aquela derrota tinha culpa sobre ele? A derrota daquele exército todo, a derrota daquele povo todo que estava ali, tinha um culpado. Aí vocês começam a entender agora, e às vezes muitos até atribuem ao pastor da igreja o não estar rompendo a igreja, a não estar crescendo a igreja já está ali tantos anos e a igreja não rompe, a igreja não cresce, a igreja não vai, parece que está tudo mirrado, parece que não consegue romper, derrota em cima de derrota, problema em cima de problema, situações em cima de situações. Aí se você for analisar, vai ter no meio desta igreja alguém com a atitude de Acã. Alguém que de repente está em pecado, faz parte daquele exército, está em pecado, faz parte de um ministério, está em pecado e faz parte de alguma coisa, em vez de trazer bênçãos e maravilhas sobre a igreja, extrai turbulências e derrotas, porque não consegue romper. Aí nós começamos a analisar, porque o nosso dedo muitas vezes, como no governo do nosso país, nós apontamos para o governo. Nós pegamos o nosso dedo e apontamos para o governo. Foi o governo, é o governo, acha um culpado. Quando nós deveríamos pegar este abençoado dedo, toda a nação, e na hora de apertar o número lá, apertar um número diferente, orar para apertar esse número, jejuar para apertar esse número, fazer algo que Deus direcione para apertar o número certo. Mas quantos na política municipal, quantos na política do seu próprio bairro não está trocando o seu voto por caminhão de terra, um milheiro de tijolo, um milheiro de telha, isso, aquilo, e depois todo o povo perece, porque nesse governo tem alguém que levou vantagem para estar lá, só que toda a nação depois paga o preço. Quantas vezes na nossa casa a gente tenta fazer coisas escondidas e erradas, e depois a família paga um preço. A família tem consequência. Aí depois você fala assim: eu não estou aguentando mais essa vida. Aí vai ver, tem um pecado que está encoberto, está lá dentro de casa. Tem lugar para tomar o travesseiro, tem lugar para dormir, tem lugar privilegiado. E muitas vezes esse lugar privilegiado pode ser até a televisão, que depois que todo mundo dorme, vai lá no canal que não pode. É a internet lá que vai, põe no lugar que não pode. Aí depois que fala assim, que desgraça. Desgraça é falta da graça de Jesus. O que está acontecendo na minha casa e na minha família que não vai? Josué fez essa mesma pergunta. Deus, era um povo pequeno, era um povo insignificante, que nem mandei todos os homens, porque era fácil a guerra. Por que eu não venci? Por que eu não conquisto esse emprego? Por que eu não conquisto essa vitória? Por que eu não conquisto isso? Por que eu não conquisto aquilo? Porque de repente pode ter um pecado encoberto. Pastor, você está sendo radical. Olha, Deus fala que se de repente o meu olho faz pecar, Ele manda arrancar o olho para entrar no céu. Deus é radical?
Se de repente a minha mão direita ou esquerda, a mão me faz pecar, ele fala, corta um braço, corte a mão. É melhor alguém maneta no céu do que completo no inferno. Deus é radical, com Deus é sim, sim, não, não. E nós estamos às vezes levando como Acã, no mais ou menos, e depois fala, minha vida não vai. Não vai porque de repente, não estou dizendo que pode ter um pecado encoberto que a gente não sabe. Talvez o pecado não seja seu, mas seja alguém da tua família que está lá dentro de casa enterrado, está lá dentro de casa guardado. Coisas, olha, eu vou falar algo para você de mim. Tudo, depois que eu me converti, tudo que não pertencia, que eu não via que a palavra de Deus aprovava, e que aquilo que poderia dar mau testemunho, aquilo que poderia fazer com que a pessoa pensasse coisas erradas de mim, eu joguei fora. Quando eu trabalhava no banco, eu quero dizer para você que eu ganhava inúmeras caixas de uísque. Aliás, caixas não, garrafa de uísque. Está o Bruno aqui que deve ter ganhado algumas também. Uísque, champanhe, ganhava de tudo. Chegava em casa, destampava a criança, jogava na pia. Eu não colocava na minha estante, eu não colocava no barzinho, porque isso não é de Deus, é mau testemunho. Então tudo aquilo que tinha alguma pontinha, que poderia dar precedente, que poderia dar liberdade para o inimigo agir, eu fechava essa porta, eu fechava essa brecha. Ah, mas foi fulano que me deu. Ei! Fulano não vai te levar para o céu, quem te leva para o céu é Jesus Cristo, e Ele quer eu e você com uma igreja limpa e adornada para Ele. E eu declaro aqui em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te revele tudo que está oculto, para que você se livre, para que você seja abençoado, para que a tua vida rompa e você venha ter e comer o melhor dessa terra em nome de Jesus. Acã tinha isso, versículo 25, olha a consequência. Era algo insignificante, uma capa, algo que diante de todos os valores que foram pegos em Jericó, era coisa pequena. É como se fosse uma moedinha para o Banco Central. Era de pequeno valor, de pequena monta. Mas para quem estava com isso era de grande significado por causa da ganância. Olha o versículo 25. E disse Josué, por que nos perturbaste? Falando isso, ele está falando para Acã, Josué está falando para Acã agora. E disse Josué, por que nos perturbaste? Olha aí o homem perturbado. O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel, o que fez com ele? Apedrejou. E os que queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. A consequência aqui no nosso dia, quando você faz alguma coisa errada na sua empresa, você é mandado embora. Josué fez uma coisa errada no exército lá, ele não foi mandado embora, porque o mandar embora no Velho Testamento era morte. Então não tinha, eu vou te despedir, eu vou te mandar embora. Não, lá matava. Você não faz mais parte desse exército. Não fazer mais parte do exército era morte. Então o que aconteceu com Acã e a sua família? Pegaram a família de Acã, pegaram tudo que era desse homem, colocaram no lugar, o povo fez fila e pedra neles, mataram a pedrada. Além de ele trazer a derrota para um povo, a consequência de sua ganância trouxe morte a ele, a família dele. A consequência desse pecado não ficou só sobre uma pessoa, não ficou só sobre Acã, teve consequência naquela família. A família toda morreu. E nesta manhã eu não estou falando que se você cometer algum pecado, Deus vai te matar, te fulminar, tirar a sua vida. Mas pode acontecer a morte espiritual, que é a pior das mortes. É você não ter ajuda, é você não ter o apoio de Deus. E olhando para esta passagem, eu faço algumas perguntas para você. O que fez com que a batalha tão simples virasse uma derrota? O que fez com que o espia dizer assim, não precisa mandar todo mundo, mande só um pouco, porque o povo lá é fraco, o povo lá é pouco numeroso, por causa de um pecado.
Por causa de um pecado, todo o exército, toda a comunidade passou por estreito. Por causa de um pecado na sua família, os seus pais, a sua mãe, os seus irmãos podem passar por consequências. O pecado do pai de alguém pode fazer com que os netos passem por consequências. Porque o problema de um, o pecado de um vai visitar não sei quantas gerações depois, que eu não me lembro ao certo, mas visita muitas gerações depois o pecado. A gente lê isso na palavra de Deus. Às vezes a gente olha e fala assim: por que a minha vida não está rompendo? Porque algo foi acontecido de errado e não foi quebrado isso. Por que na igreja eu estou lá, eu já vi a igreja cheia, lotado, gente pendurada na grade do lado de fora? E por que isso aconteceu? O pastor não mudou, as coisas continuaram, ele continua pregando a palavra de Deus. Por que isso aconteceu? Pode ter pecado no meio da congregação. O meu emprego, que era tão fácil, de repente se tornou tão difícil. O meu casamento, que era tão bom, de repente se tornou um problema. O que será que pode ter acontecido? A minha empresa, que estava indo de vento em polpa, e de repente tudo travou. Será que não tem um pecado aí? Será que não existe um pecado aí que não foi revelado, não foi consertado diante de Deus? E por causa disso todos os funcionários, por causa disso toda a família, por causa disso toda a comunidade que o cerca está passando por luta, dificuldade e problema? Eu estou falando isso, hoje nessa manhã é um culto voltado para a família. E a família toda de Acã tiveram consequência por causa do pecado dele. É algo que nós devemos vigiar, porque esse problema, esse pecado pode afetar os nossos filhos. Tem consequências. Outra pergunta ou afirmação: Josué teve que fazer a parte dele para descobrir quem tinha pecado. Deus permitiu que eles tivessem a derrota. Deus permitiu que eles sofressem um dano, sofressem um prejuízo. Mas Deus simplesmente falou a Josué, tem pecado aí, vai descobrir. Deus não deu nada de mão beijada a Josué teve que ir atrás para descobrir onde estava. Ei, Deus não vai dar nada de mão beijada para mim e para você. Deus vai te orientar o que fazer, como fazer, mas quem vai fazer é eu e você. Então eu declaro em nome de Jesus que Deus te dará força, Deus te dará sabedoria, Deus te dará direcionamento para fazer tudo que é certo, consertar, para que a tua vida rompa em nome de Jesus. Josué teve que ir atrás para descobrir. Josué teve que fazer a parte dele. Alguém poderia perguntar: mas Josué não era um homem escolhido por Deus, que só rodeou a cidade de Jericó, só andou em volta dos muros, a cidade caiu? Era esse mesmo. Mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus não tem comunhão com o pecado, só com o pecador. O pecado, Deus não quer nada do pecado, mas com o pecador ele falou assim: vai lá e conserta que tem pecado. Deus sempre vai falar ao nosso coração o que nós precisamos fazer. Se nós não fazemos, já não é mais culpa de Deus, é porque eu não quis fazer. Se Josué não quisesse ir atrás para descobrir quem estava com o problema, onde estava a situação, ele poderia não ter ido. E eu fico imaginando a consequência de Josué não ter ido atrás para descobrir com quem estava o pecado, para consertar esse erro. Eu pergunto para você: será que eles tinham alcançado a terra prometida, ou ia ficar até hoje rodando em volta no meio do deserto? É algo de nós pararmos a pensar: será que nós não estamos alcançando a nossa bênção? Estamos andando em círculo, parece que eu já passei aqui, isso já aconteceu. Parece que não vai, parece que eu estou sempre no mesmo lugar. Quantas vezes você não disse assim: eu ando, faço, mas parece que as coisas não acontecem, parece que eu estou no mesmo lugar, eu chego pertinho, mas não consigo, eu passo pertinho, é só pegar, de repente vai para longe. Quantas vezes você não pensou assim? Quantas vezes você não falou assim? É algo de nós olharmos para dentro de nós e fazer uma avaliação. Deus não vai dar a bênção dele para as pessoas gastar com as coisas erradas. Deus não vai abençoar alguém para que a glória seja do inimigo. Deus não vai dar vitória a alguém para que essa vitória seja atribuída a Satanás. Deus não vai fazer isso, porque ele não tem comunhão com o mal. Ele tem comunhão com aquele que pratica o mal, mas ele precisa que nós venhamos mudar. Você jamais, mãe e pai aqui presente, vai
dar uma faca afiada na mão do seu filho, que você sabe que ele não vai usar essa faca, não sabe usar essa faca. Você jamais vai colocar uma roupa limpíssima no seu bebezinho se ele estiver sujo. Agora nós queremos que Deus faça, nos dê o melhor, sendo que as nossas vidas às vezes precisam ser limpas, que as nossas vidas precisam ser consertadas. Não tem alguma coisa errada? A gente não faz isso com nossos filhos. E por que você acha que Deus vai fazer com a gente? Aonde eu tenho base bíblica que Deus vai... Ele fala assim, olha, ele fala sobre colocar pérolas ao focinho de porcos. Eu tenho uma interpretação disso. Deus não vai dar nada para alguém que não valorize que veio dele. Deus não vai dar nada para alguém que não sabe o valor daquilo que ele dá. Isso eu entendo que é pérolas no focinho de porco. O porco não vai saber o que é uma pérola. O porco não vai saber o valor da pérola. O porco não vai saber fazer alguma coisa com essa pérola. Então eu creio nisso, que Deus não vai dar uma bênção para mim e para você, se eu não souber a quem agradecer, a quem glorificar, a quem de valor deve receber a minha adoração. Mas eu declaro em nome de Jesus, que tudo que você receber, você vai saber dar glória a Deus, você vai saber glorificar o Senhor, porque você sabe que Ele tem uma fonte inesgotável, para a minha e para a sua vida, que jamais vai parar de jorrar sobre nós, em nome de Jesus. A quarta, Acã, o 3, o pecado da ganância de um homem trouxe problema a toda a família. O desejo de um homem trouxe o problema a toda a família. Meu irmão, quantas pessoas não querem conquistar as coisas a qualquer custo? Eu quero ter, nem que seja para roubar um carro, eu quero ter um carro. Nem que seja para eu pisar na cabeça de alguém, mas eu quero conquistar esse cargo. Nem que seja para fazer alguma coisa para aquele fulano ir embora, ser mandado embora, eu quero aquele lugar. Um dia o superintendente do banco perguntou para mim, numa entrevista coletiva, perguntou assim para mim: Osmir, quais são os seus interesses no banco? O que você deseja do banco? Eu olhei para ele e falei para ele assim, vou apontar para o Bruno aqui, falei para ele assim: o meu desejo é que você seja promovido, porque eu quero o seu lugar. Se eu falasse assim, eu quero o seu lugar, ele tinha que ser mandado embora, mas antes eu dei a bênção para ele: eu quero que você seja promovido, porque eu quero o seu lugar. Antes de eu chegar no lugar dele, ele seria promovido. E muita gente quer falar assim: eu quero que você morra, eu quero que você seja destruído, porque eu quero o seu lugar, eu quero o seu lugar, custe o que custar. Isso é ganância, é o desejo humano. Não que nós não temos esse desejo, e às vezes até pensamos em coisas que não deveria pensar, mas entre pensar e fazer e agir tem uma grande diferença. A não ser quando Jesus fala que aquele que olha para uma mulher com o desejo impuro é como se já tivesse pecado com ela. Salve exceção, todas elas, se você pensar, não é pecado. O agir é pecado, o fazer, a praticar é pecado. E eu concluo aqui, pedindo para que você, por um instante, feche os teus olhos e comece a orar a Deus, falar algo com Deus, para que Ele mostre se existe alguma coisa que pode estar impedindo o agir e o mover de Deus, o milagre de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a família. Que Deus nessa manhã possa revelar a você o que você precisa fazer para que as suas bênçãos voltem a acontecer, que as conquistas voltem a aparecer. Enquanto você pensa, enquanto você analisa, olhando para o teu passado, enquanto você está aí buscando algo que de repente pode ter uma semelhança da capa, algo que esteja na tua casa, algo que esteja na tua empresa, ou algo que esteja enterrado no seu coração, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa te revelar aquilo que está atrapalhando o teu romper. Pequenos negócios, grandes resultados, dizem.
Mas pequenos pecados podem ter grandes prejuízos. E que este pequeno pecado nesta manhã, seja sobre a minha vida, ou seja sobre a minha casa, minha família, a empresa, seja desfeito, para que possa haver uma bênção sem medida. Senhor meu Deus, a igreja nesta manhã fechou os seus olhos para o mundo, ó Deus, e está fazendo uma busca em seu interior, daquilo, meu Pai, que poderia estar atrapalhando, Deus, como atrapalhou a vitória, ó Deus, do povo de Josué sobre a cidade de Ai. Ó Deus, era coisa pequena isso que eles queriam conquistar, mas às vezes, meu Pai, por causa de pequenos pecados, uma capa ou algo semelhante, Deus, pode atrapalhar, pode nos trazer derrota, fazer-nos fugir, voltar atrás, retroceder. Mas que nesta manhã o Teu Espírito Santo esteja revelando a cada coração, a cada vida aqui o que deve ser feito, meu Pai, para que todo impedimento, para que toda ação do maligno, para que toda oportunidade que o inimigo teve de entrar na nossa casa, na nossa família ou no nosso coração, seja desfeito agora e ele seja colocado para fora e esse lugar seja ocupado pela Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu Pai, a Tua igreja abençoada. Eu declaro, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai, renovada. Eu declaro a Tua igreja restaurada. Eu declaro, meu Pai, a Tua igreja santa. Eu declaro, meu Pai, a Tua igreja limpa. Em nome de Jesus Cristo. Não permita, meu Pai, que o inimigo tenha, ó Deus, uma janela, uma brecha, um buraquinho, uma oportunidade de entrar e impedir o agir, o mover, a vitória do Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Que não seja mais uma manhã, mas que seja, meu Pai, algo que nós estamos aprendendo com o Senhor em fazer as coisas que é certa, as coisas que são agradáveis a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, seja com a Tua igreja, seja com esta casa, seja com esta família. Oh meu Deus, essa vida aqui não sabe o que fazer na sua casa, não sabe como agir, não sabe como proceder. Ei, Espírito Santo de Deus, vem sobre ela agora, vem sobre esta vida agora e dê sabedoria, direcionamento, para que ela possa ter as conquistas que ela está sonhando, as conquistas que ela está te pedindo, realizar os desejos que ela tem apresentado no Teu altar a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus Cristo, não permita, oh Deus, revele a este coração para que seja jogada essa bagagem fora, seja ela de sentimento, de atitude, seja ela de uma prática, Deus, que possa estar tentando impedir o agir, o mover do Senhor, que caia por terra nesta manhã, que seja destruída nesta manhã, mas que prevaleça a Tua vontade, que prevaleça o Teu querer, que prevaleça, meu Pai, oh Deus, os Teus desejos e plano para nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, a Tua igreja, este povo aqui, abençoado, renovado, fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga um amém. Amém. Vamos colocar em pé. O culto nós vamos dar por encerrado nesta manhã. Eu quero te convidar para que seja aí um evangelista em potencial, que você possa estar convidando outras pessoas para vir para a igreja.